Só me dá o sinal aí. Pode ir. Tá. Muito bem, então. Então a gente agora entra na última fase do Platão, né, que o Giovanni Reale coloca que é a fase da política platônica, né? É bem importante a gente entender, e isso vai acontecer com todos os filósofos, todos não, né? Com os dois filósofos aqui, o Platão e o Aristóteles, que eles começam sempre lá pensando, né, cosmologicamente, né, pensando na physis, né, na realidade, e sempre terminam na política, entendendo que tudo isso é uma coisa só, né? Desde a física até a política, são dois elementos que estão dentro do mesmo conjunto. E dentro desse conjunto tem vários elementos aqui, né? Que é o elemento da epistemologia, o elemento da ética, o elemento da estética, o elemento da teoria, né? Da metodologia, né? Então, é tudo uma coisa ligada à outra, né? Não são áreas separadas. Provavelmente, quando Platão falava de política, ele falava ao mesmo tempo de ética, ao mesmo tempo de física, ao mesmo tempo de estética, ao mesmo tempo de astrologia, de alquimia, né? Tudo ao mesmo tempo. Porque entende-se que o saber ele é unificado, né? A gente não separa, os gregos não separam, né, os saberes em caixas, da maneira cartesiana, como nós fazemos hoje, né? Aqui, ó, não, isso aqui é matemática, e matemática não tem nada a ver com português, que não tem nada a ver com história, que não tem nada a ver com isso, com aquilo, com o outro, né? Então você não transita, né, entre as áreas, você fica focado como se fosse um especialista, né? Essa ideia de especialista para o grego é uma coisa, assim, é uma aberração, não existe. O grego, ele é o cara que ele tem um pensamento, né, generalista, ele vai, por vezes, né, se debruçar mais ou menos sobre determinados pontos, mas sempre tendo em vista o todo, nunca somente a parte, né? A parte é só um momento de reflexão momentânea que depois era integrada no todo. Então a vida política para Platão não pode ser pensada como uma teoria política. Ela não pode ser pensada como uma filosofia política. Ela é pensada como uma filosofia. E dentro da filosofia de Platão tem uma parte que ele discute política. Não dá para desprender ela, por exemplo, da ética de Platão. Então, o político para Platão é um sujeito ético. E o que é um sujeito ético para Platão? É um sujeito que vive de acordo com a virtude humana. O que é a virtude humana? É a busca pelo conhecimento, porque é a razão humana que caracteriza a essência do homem, né? Que faz com que o homem seja diferente do animal. Essa virtude, né, esse conhecimento, ele te leva ao conhecimento do bem supremo, da verdade suprema. E uma vez que você conhece a verdade suprema, você é forçado a ser ético. Então, é tudo interligado, né? Uma pessoa que é política e vai falar assim, vou seguir aqui as ideias de Platão, mas não segue a epistemologia, não segue o resto, Platão fala, não, você não tá entendendo nada que eu estou falando, você está fora da minha perspectiva filosófica. Você não pode escolher um pedaço, ou você vai com tudo, ou você não vai com nada, né? Isso eu falo agora por quê? Porque nós vamos ver que o Platão vai defender assim, hipoteticamente, né, um governo onde um monarca, né, o rei filósofo, ele governaria a cidade, né? E muita gente hoje fala, né, um esquerdista fala muito sobre isso, né, que tem medo do rei filósofo, né? Que é o rei que está acima das leis, é o rei que pode mentir, para Platão é isso, né? É o rei que pode mentir, é o rei que a Constituição não vale para ele, mas por quê? Porque ele é um sujeito filosoficamente tão elevado, tão ético, tão preocupado com a verdade, tão assim comprometido com a vida correta, né, com a eudaimonia, com a virtude, que realmente para ele a lei não se aplica. Ele nunca vai fazer algo injusto ou ilegal, justamente porque ele é alguém que alcançou um nível de verdade tamanho, né, naquela escada, né, a escada assim, a escada dialética, né, da ascensão dialética, que ele realmente pode decidir, inclusive mentir para os cidadãos, se ele julgar dentro da proposta filosófica dele que é melhor a mentira do que a verdade. E Tem não perfil progressista, né, cara? Oi? Tem um perfil do progressista esse aí. Então, na verdade, o progressista hoje não gosta disso. Por quê? Porque ele não é, por exemplo, afeito a uma monarquia, né? Ele é afeito a um partido político. Não, assim. Eu tô falando do pensamento que ele tem, porque existem esses especialistas que sabem tudo e que não podem ser contrapostos, entendeu?
Então, só que esse especialista, para Platão, ele não é um bom filósofo. Veja bem, Platão nega que você tem... Pra você ter uma ideia, a gente vai chegar lá já nesse pra gente poder explicar melhor. Mas só para você ter uma ideia, você não consegue chegar a ser um rei filósofo para Platão se você antes não viver pelo menos 40 anos como um agricultor, como alguém assim, da ralé. Por quê? Porque você tem que aprender a dar valor às coisas da vida mais simples, né? A dar valor àquilo que é, assim, a vida cotidiana. Então você só conseguia chegar a ser um rei filósofo com 80 anos, com 60, 80 anos. E aquele momento é o momento que você está desprendido já, né? De todas as questões da vida, aos desejos, as pulsões, né? A esse tesão de construir coisas da vida. E você vai dedicar o resto da sua vida à cidade, né? Então é uma coisa diferente de hoje, né? Você tem um projeto de poder político, por exemplo, né? Isso não existia, porque o rei filósofo não tinha filhos, ele não tem descendência, e ele não pode escolher quem vai suceder ele. Então, enfim, é diferente de hoje, né? Você vê hoje, por exemplo, o Lula, né? O Lula, ele agora é elegível novamente. O Lula, ele é uma liderança política muito poderosa no Brasil. E ele tem um interesse de voltar à política. Mas por quê? Para contribuir? Não, porque é o poder, né? É o desejo de poder. Porque se não fosse isso, ele poderia ter feito um sucessor, mas não fez. E isso é uma marca, né, da nossa política. A nossa política, ela é uma política que tem sede de poder. A política platônica é uma política que tem sede pela justiça. Então é uma coisa um pouco diferente, né? E a ética da justiça, né? Bom, Marco, oi. então, deixa eu ver se eu entendi. O filósofo que seria, no caso, o rei, ele vai falar a verdadeira filosofia. Esse mentir que você falar é tipo mentir assim: eu tenho um filho, eu não posso dar um pirulito para ele. Ele sabe que o pirulito tá lá dentro do armário. Aí eu falo que não tá aqui não, vou e escondo. Porque eu sei que isso vai ser bom para ele. É isso que você tá falando, né? É isso que eu tô falando. A mentira que eu falo aqui é a mentira no sentido assim, Que o é melhor... não sabe o que é bom. Isso mesmo. Entendi. É melhor que vocês não saibam disso, porque se vocês souberem disso, vocês vão descontroladamente querer fazer uma coisa que vocês não devem fazer. Essa era a ideia, a ideia que Platão tinha, né? Do monarca filósofo, né? De ser um... Tá? É porque eu tô lembrando aqui da Revolução Gloriosa, entendeu? Que o rei achava que ele era tudo, inclusive. Então, aí com cuidado, né? Por quê? Porque o Platão vai dizer, essa política que eu estou propondo aqui, né? Esse modelo, ele não é um modelo para você aplicar na prática. Ele é uma especulação hipotética e até a certo ponto irônica, né? Ele está especulando como seria um governo ideal que não pode existir. Não pode existir. Aí, perfeito. Aí, por isso as merdas estão explicadas. Então, aí todo mundo que vai tentar aplicar a teoria platônica, né, vai entender que o Platão está propondo uma utopia, né? O que é uma utopia, né? É um projeto de futuro possível, né? Que não existe agora, mas é possível, como o comunismo. O comunismo é uma utopia, né? Por quê? Porque ele é um projeto futuro. Ele não existe ainda, mas poderá existir. Mas ele fica sempre no futuro, ele é sempre futuro. Isso, sempre futuro. O Platão falava assim, não, nem futuro isso aqui é. Não é futuro, não é nada disso. Isso aqui é uma especulação do que poderia ser uma cidade ideal que nunca pode existir, e além disso, ele é crivado de um elemento muito importante para Platão, que é a ironia. Então ele é muito irônico, né, quando ele vai falar sobre isso, né? Como que eu provo isso, né? Eu provo isso comparando a obra República a uma outra obra chamada Das Leis, do Platão também, que é uma obra da maturidade do Platão. O Platão já estava com quase 60 anos quando ele escreveu as leis. E aí você compara as duas, você vê claramente, né? As leis é uma discussão política sobre a política real. Real que eu falo é a política do cotidiano, do dia a dia, né? Que ele vai defender, por exemplo, a superioridade constitucional das leis, né? A lei deve valer para todos, deve ter isonomia e tudo mais e tal, lá nas leis, né? Agora, aqui na República, ele está pensando assim, especulando qual seria a melhor cidade possível, e aí ele especula dessa forma. Então não é uma aplicação. Quem criou a ideia de que o Platão está criando uma utopia, em tese, foi um filósofo chamado Karl Popper. O Karl Popper, ele é conhecido por ser um filósofo da epistemologia moderno, né? E aí ele lê o Platão e ele fala, isso aqui é uma utopia. E ele compara a utopia do Platão com a utopia comunista, com a utopia fascista, com utopias modernas, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver.
Isso é um absurdo, né? Platão nunca implantou isso e ele teve chance, né? Como a gente já viu. Ele foi lá, né? Lembra que ele foi para Siracusa, lá na corte do Dionísio I, Dionísio II, né? Ele foi preso todas as vezes lá, que deu problema. Ele foi lá e ele tentou implantar o quê? Princípios do seu estado ideal, mas não o estado ideal, princípios, né? E viu que não deu certo, né? Por isso que ele, caraca, aí faz todo sentido, porque ele viveu toda essa fase, já no final da carreira dele, começou a escrever, olha, não dá certo. Então, exatamente. É a experiência, né? Experiência. É o que fala, assim, ó, se você for jovem e não for comunista, você não tem coração. Se você for velho e for comunista, você não tem cérebro. Já ouvi essa frase. É óbvio, né? Tá certo isso. Quer dizer assim, o comunismo, né? Ele te encanta pela sua assim, humanidade, né? Nossa, os pobres, igualdade e tal. Mas aí você tem experiência da vida, você sabe que não é bem assim, né? Que toda vez que alguém vai tentar promover igualdade, né? Ele é o mais desigual de todos, porque ele vai ter todos os benefícios para ele, né? Enquanto todo mundo tá se ferrando, né? Então, o problema isso aí é uma coisa assim, cara, mas é uma ideologia, uma ideia que pegou de maneira que, cara, vou te falar, isso tá no mundo todo, cara. Mas é simples, né? Se as pessoas elas são infantilizadas, naturalmente elas vão ter ideias infantis, né? Que é a questão, né? Então o mundo hoje, né? O mundo moderno, a sociedade moderna, ela infantiliza as pessoas, né? Infantiliza as pessoas. E aí infantiliza e especializa elas, né? Então você só sabe daquele pontinho que você trabalha, né? Que você vive, e você não tem pensamento crítico para poder ter experiências de vida, né? E aí, é claro, qualquer coisa você assume, né, como verdade, né? E ainda mais aquilo que agrada, né? Agrada os ouvidos. Isso vale para tudo, tá? Não é só para comunismo, não. A Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, né? Mesma coisa, né? Vamos matar o rei aqui que vai melhorar. Melhorou? Melhorou o caramba, né? Revolução da guilhotina. Matou todo mundo, inclusive os caras que quiseram guilhotinar o rei foram mortos pela própria arma, né? O Robespierre lá e a galera, né? Então, a Revolução Francesa não serve de exemplo, só é exemplo de como não fazer. Então, né? Por quê? Porque ela não é conservadora, né? Ela é revolucionária. Então não é só porque é esquerda, não. Às vezes essas ideias malucas também são da direita também, né? Não falando que ela não é exemplo de como não fazer, não porque claro que o foco todo foi aqueles dos jacobinos, entendeu? Foram eles ali que foram mais nesse sentido. Se você for um pensamento de direita, tem cara que aí eu não sei se eu posso chamar o cara conservador, entendeu? Porque se eu chamar o cara conservador que ele quer uma revolução, ele já deixa de ser conservador na essência. Não pode. As duas coisas são antagônicas. Eu acho que assim, se o cara quer dar exemplo, ele tem que ir lá e fazer, igual o Platão tá falando. Tem que viver 40 anos. Isso acontece muito no nosso meio. Por exemplo, aqui o oficial dá uma ordem, mas o cara nunca fez. Ele imagina no Fantástico Mundo de Bob dele que vai dar certo. Ele nunca ficou no quarto de hora, ele nunca fez nada. Então ele não aceita. Aí entra aquele negócio do ego também. Você vai falar, o cara não aceita. Mas ele nunca viveu aquilo. Então ele Perfeito. Não pode falar. A gente vai ver já aqui na paideia, né, na educação grega, que ninguém chegaria a oficial na cidade platônica se ele não passasse por todas as fases, todas as patentes anteriores. Todo mundo que chegar a oficial, ele foi soldado uma vez. Ele foi cabo uma vez. Ele fez todos os serviços de cada patente para chegar lá no final. Porque então, para eu ser filósofo, chegar à virtude, eu tenho que ter essa experiência. Senão Exato. Não é você. Exato. Você não é um filósofo se você não pratica esportes por exemplo, se dedica, né, ao esporte naquela fase da sua vida onde você tem energia, testosterona e tem a condição de desenvolver isso. Você não será um bom filósofo se não fizer isso. Olha só que coisa interessante, né? Você não será um bom filósofo se você não souber como planta as plantas que você come, como planta as coisas que você come. Você não será um bom filósofo se você não souber criar os animais que você come. Então você tem que passar por essas educações antes, para depois você ser filósofo. E aí, quando você for, realmente não dá para você estocar carne, porque eu sei que a carne, ela estraga, porque eu já sei como que faz isso, né? Eu fui lá, né? Eu entendi como é que é o processo. Então é isso que ele está querendo dizer. Você tem uma carreira, né, que vai desde a base mais básica até a mais alta, e todo mundo passa por ela. Olha, tu tá falando isso, eu tô lembrando, cara, tudo isso que você tá falando aí, eu tô lembrando da Revolução Gloriosa. Conhece a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Inglesa. Sim. Você tá falando, eu tô lembrando da Revolução Gloriosa, porque, cara, tudo que você falou, você precisa passar pela experiência. Como é que alguém vai poder falar sobre determinada coisa se não viveu nada daquilo? E aí eu trago pro campo das leis,
As leis hoje são criadas dentro do campo abstrato. Não acontece um evento, então discute-se esse evento e cria-se isso uma lei em função do evento que aconteceu. Não. Imagina-se que poderia acontecer alguma coisa, então vamos fazer uma lei em cima disso que poderia acontecer, que ninguém sabe se vai acontecer ou não. E aí é uma merda. Aí quando você vai para a Revolução Gloriosa, como era que as leis eram feitas? Como era que as leis foram estabelecidas ali? Não, peraí. Você tem aqui as aldeias, uma aldeia roubou a galinha do outro. Pô, roubou a galinha? Reúne aqui, vamos reunir todo mundo aqui. Pô, você roubou, por que tá? Então agora tem uma lei, o cara não pode roubar a galinha, uma aldeia não pode roubar a galinha do outro. Ou seja, foi em função de algo que aconteceu que a lei foi criada. É a common law, né? Common law, isso. Que a gente quer a civil law, né? Civil law é quando você antecipa comportamentos possíveis, né? A common law é você trabalha com aquele negócio que é o que as decisões anteriores, tem um nome isso no direito. Isso aí você é como assim, a gente hoje olha para um futuro, né, desenha um futuro e tenta puxar esse presente com esse futuro. Na common law, na Revolução Gloriosa, não, você olha para o passado, o que aconteceu aqui? Então vamos empurrar esse presente com o passado e não puxar ele para o futuro. Isso aí chama jurisprudência. A jurisprudência é o que já aconteceu. O problema é que da jurisprudência hoje, ela ainda está nesse campo do abstrato, né? O cara decidiu alguma coisa num tribunal superior, no campo da abstração, aquilo virou jurisprudência. Então, é que o princípio da jurisprudência no common law é esse, né? É a decisão anterior, permanece valendo, a menos que o próximo crime, né, o próximo fato, né, penal, ele tenha peculiaridades diferentes das demais. Isso, é o próximo fato, né? O próximo... Aí você cria uma nova jurisprudência, né? Uma nova precedência, na verdade. Perfeito, isso aí. É que hoje está desvirtuado, né? Não é que desvirtuado, é porque como nós somos civil law, né? A nossa jurisprudência funciona dentro da lógica da civil law, que é, a partir de decisões abstratas, você cria novas decisões, né? Então, o problema é do princípio do direito aí, né? Aí tem uma teoria do direito puro que vai explicar isso aí. Mas não sei se é um desvirtuamento, são dois modelos, né? Jurídicos diferentes, né? O nosso modelo é um modelo romano, né? Que ele funcionava mais ou menos por aí, né? Não é o modelo germânico, o modelo anglo-saxônico, que é diferente, né? Uhum. Mas é bem isso mesmo, né? Bem isso que você está falando aí. E também tem outras coisas também que a gente pode pensar, né? Por exemplo, estava lembrando agora que quando algumas formações religiosas, né? Eu quero ser pastor. Você vai para o seminário, né? Aí do seminário eles te mandam para uma igrejinha lá no fim do mundo, lá com 10 membros lá, você vai ficar lá 4 anos lá, enquanto você está no seminário, você está de auxiliar, né, de um pastor mais experiente para poder aprender, aí depois você vai subindo, né, para ir para as igrejas mais importantes, né. Uhum. Eu sei que na Adventista é assim, igreja Adventista, né, você quer ser pastor, você vai entrar no seminário, aí você vai se ligar a uma comunidade menor, vai ficar lá de auxiliar, aí quando você se formar, você vai para uma igrejinha lá no interior do Amapá, lá, vai ficar lá durante 4 anos, aí depois você vai galgando o espaço até chegar nas grandes igrejas, né? E o mais interessante é que o salário de todos é igual. Então todo mundo ganha a mesma coisa. Tanto o cara que acabou de formar, quanto o cara que está há anos no ministério, né? Em termos de salário. E a igreja te dá todo o suporte de educação, de saúde, né? Tudo isso é pago pela comunidade, né? Mas é uma maneira do cara falar assim, ó, se eu cheguei até aqui, eu já passei por tudo que o outro vai passar ainda. Então você não vai para a cabeça direto, né? O que é importante, por quê? Porque você dá experiência para a pessoa, né? A experiência de vida, né? Você sabe o que é pastorear uma igreja que tem 30 membros, em que os membros dão dízimo com galinha, com fruta, com porco que ele matou no domingo. Você sabe o que é subir o Rio Amazonas de barquinho para poder prestar os serviços religiosos para uma comunidade. Então, todo mundo passou por isso, né? Então, quando se pensa, não, mas nós vamos votar um salário maior. Esse salário maior é para todo mundo. Por quê? Porque o cara lá também tem necessidade dele e sabe que tem necessidade, né? Então, são essas questões aí que estão presentes aí na nossa cotidiana. Enriquece muito, né, cara? Isso valoriza demais. Com certeza, né? Com certeza. Você sair do seminário e cair numa igreja gigante com todas as benesses direto, é você pedir pro cara não ter eficiência, né? Eficiência ministerial, porque ele não vai entender o que é a realidade, né? As realidades diversas, né? Bom, agora, pensando na arte política, então, olha o que o Platão fala, né? O Platão fala que a arte política
é a arte da cura da alma. Olha que coisa interessante, né? A gente nunca pensou nisso, né? Porque a gente pensa na arte política como um caminho para o poder, né? Política e poder, dominação, né? Como diz o Weber, né? Estão muito ligados, né? Mas a política platônica não é assim. A política platônica é um processo de cura da alma humana. Cura do quê? Cura desse apego à sensibilidade, né? Apego à materialidade. Para curar a alma, Platão vai dizer, olha, você precisa ter uma vida virtuosa. E para você ter uma vida virtuosa, a cidade, né, a política da cidade tem que te ajudar nisso. Por quê? É muito difícil você ser virtuoso em um ambiente social e cultural que não privilegia a virtude. Entende? Se você tem uma cidade onde tudo que se produz nela é coisa sensível, é coisa material, é coisa para dinheiro, para briga, para guerra, para sexo, para vício, né? Você se transforma cada vez mais em um sujeito meio assim, enterrado, né? Nesse lamaçal, e a sua tentativa de ser virtuoso é muito extenuante. Platão está falando, olha, vamos criar uma sociedade onde ser virtuoso é o objetivo da vida política. É o objetivo da vida política transformar os cidadãos em seres virtuosos, né? Ou seja, nós vamos dar a melhor educação, as melhores comidas, as melhores coisas para todo mundo. Por quê? Porque assim nós desenvolvemos a virtude de todo mundo. Não pensando só numa... Tem a elite também, né? Mas a gente vai ver já. Mas não pensando na elite, mas pensando no grosso da população, dando a ela condições sociais para que ela seja virtuosa. É claro que isso vai acabar sendo uma coisa meio coercitivo e até meio ditatorial do Platão, né? Por quê? Porque o Platão diria, né? Se nós não podemos permitir, por exemplo, que passe uma novela na televisão que não seja uma novela que suscite virtude. Se a novela é uma novela que ela louva, né? Ela elogia o adultério, ela elogia o bandido, ela elogia a sacanagem, essa novela, ela impede o cidadão de desenvolver virtude. Então ela deveria ser censurada. Por isso que o Platão ele vai acabar defendendo uma espécie de ditadura, né, aqui. Uma ditadura que tem por finalidade a cura da alma humana, por meio de um processo, né, de educação e de vida social que sempre eleve a alma humana para sua mais alta potencialidade, que é a razão. E aí ele vai entrar no paradoxo, né? Por quê? Porque o corpo ele impede do desenvolvimento da alma. Sim, mas não tem problema nenhum, porque na cidade do Platão tem ginástica, tem competição de esportes competitivos, mas você não tem esse esporte competitivo, por exemplo, ele é um esporte virtuoso, ou seja, eu vou competir, mas quando o cara, ele, sei lá, trapaceia, esse cara ele é expulso da cidade, ele é punido de maneira muito exemplar. Por quê? Porque não é virtuoso. Então você não ri de um cara que trapaceou. Você não elogia isso. Sabe, aquele cara do Maradona, né, fazendo gol de mão, né, chamado gol de mão. Aí todo mundo dá risada, né, todo mundo, olha que coisa, né. Esse cara, a sociedade do Platão, ele deveria fechar a cara para ele e falar, cara, eu não quero conversar com você mais. Porque você é um cara que não tem virtude. Eu não quero vender para você. Você não vai comprar a minha comida, porque para você comprar a minha comida, você tem que ter ser um cara virtuoso. Eu não vou vender para você. Então, é uma sociedade que é toda fundada, toda formada para curar a alma humana desse apego, né, à malandragem, né, desse apego à materialidade, que é uma coisa perniciosa para Platão. Tá tranquilo? Tá de boa. Por isso o político deve se tornar filósofo, né? Todos os políticos devem ser filósofos. E todos os filósofos devem ser políticos na cidade do Platão, para que a cidade seja fundada no valor supremo do bem e da justiça. Porque só o filósofo, né, só aquele que tem um comprometimento com a filosofia, ele busca o bem. Então, se o filósofo busca o bem, logo, ele é o melhor político possível. E se o cara quer ser um político, ele tem que ser um filósofo. Por quê? Porque o papel do político é buscar o bem para a cidade. Então, filosofia e política em Platão,
elas são a mesma coisa, né? Misturadas, de maneira tal que ser filósofo é ser uma pessoa ética e virtuosa. Não pode existir um político que não seja isso. Então a ideia de um político ignorante, de um político idiota, de um político analfabeto, de um político que não sabe, que não conhece todo o possível que a mente humana pode conhecer, esse cara não serve para ser político. E aí você já está começando a perceber que o Platão não é nada democrático nesse sentido, né? Uhum. Porque a democracia pressupõe que todo mundo possa votar e ser votado. Para Platão, não. Eu também não concordo com isso, não. Eu não gosto de democracia, não. Ah, então. Então aí nós estamos indo junto com o Platão, né? Quer dizer, esse negócio de todo mundo votar é um absurdo, né? Porque tem gente que não deveria poder votar, porque o cara não tem cérebro para votar. E tem gente que não poderia ser votado porque o cara não tem nenhum tipo de qualificação para ser político. Né? Você sabe que o cara vai ser votado, ele vai virar político e ele vai ser joguete na mão de políticos mais experientes que ele. Você tem lá 520, não sei, 500 e poucos deputados, né? 13, né? 503 deputados. Você sabe que dali 50 deles são experientes o suficiente para manipular os outros 500. Ou seja, 10% manipula o resto, né? E não era isso que a gente queria, né? Não era isso não é no sentido de manipular. Isso aí, inclusive, já o Marco Feliciano veio e falou, olha, cara, vou falar uma coisa para vocês. Ele veio fazendo os vídeos dele e falou que, olha, aqui, 513 deputados, só que esses 513 deputados não decidem nada. Só quem decide é meia dúzia dentro do gabinete de um só. É isso aí. Ou seja, né? Por que os outros não decidem? Porque os outros nem conhecem o regimento interno, cara. Eles nem sabem quando votar, o que votar, nem sabem o que está votando. Né? Não sei se vocês lembram da época do CQC, né? O CQC ia lá e aí falava assim, ó, assina aqui esse requerimento para mim, deputado. Aí o deputado nem lia e assinava, né? Assinava. Sabe se você lembra? E o requerimento era para incluir cachaça na cesta básica do brasileiro, né? Um negócio assim, bizarro, né, cara? Bizarro, né? E aí é isso, né? Ou seja, é um político que é pago e muito bem pago para poder estar no parlamento e atender as demandas da população, e ele não consegue nem fazer um trabalho de ler um requerimento. Mano. Então, é uma coisa assim, bizarra, né? Por isso que o Platão... Tiririca como deputado federal, mano. Pois é, por exemplo, né? Sabe o que é pior? Olha só, e agora estão emplacando, e eu acho até um absurdo isso pautar a mídia, mas infelizmente, do jeito que ela é, não tem muito do que esperar, estão emplacando Danilo Gentili e levando a sério como presidente da República. Pois é. E sabe o que é pior? O pior é que você vai olhar o Tiririca e ele tem uma atuação política melhor do que deputados formados, deputados com formação e tudo mais. Ele defendeu o grupo dele lá, que é o grupo do circo, né? Ele se cercou lá de alguns assessores bons, né? E ele não tem caso de corrupção sobre ele. Então você vê, né? E ele não falta, ele tá lá em todas as Não falta nunca, né? Então, você vê, é um absurdo isso, né? É um absurdo. É um navio sendo... É um avião sendo pilotado, por um sujeito analfabeto que não sabe nem o que é latitude e longitude, né? É um negócio assim absurdo, né? Só tem como dar errado isso, né? Só tem como dar errado. Acreditar, né? Não dá nem pra acreditar, exatamente, né? É Brasil, Brasil se acredita, né? Mas isso não é Brasil, né? Isso é, assim, quase todo lugar do mundo, né? Então, é o que o Platão tá falando. O governo, ele tem que ser o governo dos melhores, não o governo do povo, mas dos melhores, né? O Platão, ele vai ser um defensor árduo da aristocracia. A aristocracia dele é diferente da que a gente conhece, né, também. Não é a aristocracia da família nobre, é a aristocracia dos melhores, né? Melhores. Os aristói, os melhores. Não importa se você nasceu da classe baixa ou classe média. Oi, fala. Eu também concordo com isso aí. Ó, o cara que tinha que fazer a disciplina das nossas escolas tem que ser os melhores. Matemático, melhor físico, melhor químico, melhor professor de línguas. Pra mim, exatamente. Não, é impossível que alguém diga para mim qual é o melhor tipo de aula que eu devo dar se ele não tá dando aula no meu lugar. A gente vê isso, o Ed sabe. Vem uns merda, só porque o cara é oficial, o sargento muitas vezes não pode dar instrução para outro oficial. Aí vem o oficial, faz aquele lixo de instrução, você vê que o cara não tem propriedade para falar nada, não estudou, só tá pegando o slide, passou lá.
Aí o sargento vai lá e dá uma aula muito melhor, porque estudou, fez tudo, tem mais propriedade para falar, é melhor do que o cara. É isso aí que você vê. Perfeito. Cara, ó, tem um vídeo do Enéas que eu assisti, já tem algum tempo, que ele tava naquele programa que se perdeu de vez hoje, o Roda Viva. Que Sim. antigamente, muito antigamente, era um programazinho bom, hoje não serve Na pra época do nada. Augusto Nunes, né? Era, na época do Augusto Nunes. E naquela época já tinha lá uns comunazinhos de merda lá, entendeu? O cara Sempre teve. perguntou pro Enéas assim, que o Enéas desmerecia a pessoa do Lula, né? Porque ele não tinha Esse instrução eu vi. e aí ele fala, vem cá, meu amigo, olha só, para ser médico, você precisa estudar. Aham. Para você ser professor, você precisa passar, entendeu? Por um período de estudo. Para você pilotar um avião, etc. E aí se uma porrada de profissão. Vem cá, para ser presidente da República não precisa de nada, não, é? Exato, né? Ou seja, o Enéas ele era um defensor ferrenho de uma certa aristocracia, né, política, né? Sim. Mas, né, ele era uma voz no deserto, né? Porque a gente admitiu na nossa democracia aqui, e não era nossa, né? A democracia inglesa é a mesma coisa, a democracia americana é a mesma coisa, né? Você pega lá, por exemplo, os deputados lá nos Estados Unidos, você vai ver cada bizarrice, mano, que é, assim, coisa bizarra, né? Mas Platão dizendo, olha, um Estado assim, ele vai dar problema. Não tem como não dar problema. Por quê? Porque você pega os piores para poder governar. Ele E vai ter problema. Atenas dele era essa Atenas, né? Atenas democrática, né? Atenas que matou Sócrates. Né? Tipo assim, se Platão tivesse vivo, ele ia falar, foi a democracia que matou Jesus, né? Não foi a ordem do Pilatos que matou Jesus. Não foi uma monarquia. Foi uma democracia. Foi, Ó, é. pergunta pro povo aí o que eles querem. Eles escolheram Barrabás. Por quê? Porque o povo, ele é medíocre. Ele é idiota, né? Não consegue pensar nas consequências das ações a longo prazo. Nesse caso aí, nós podemos dizer, olha, o Pilatos foi o exemplo de filósofo. Por quê? Porque ele ponderou, ele falou assim, ó, se eu condenar Jesus, eu tô ferrado. Se eu não condenar, eu tô ferrado. Eu não vou nem condenar, por quê? Porque ele teve a atitude mais filosófica, não é que ele é realmente, né, um grande filósofo, né? Mas a mais filosófica possível, que é o quê? É não fazer uma escolha cujos dois resultados eram negativos para ele mesmo. Passou Então, a bola, né? Olha, lavar as mãos, né? Então, ele lavou as mãos por quê? Porque ele não tinha condições de tomar outra decisão, né? Naquele momento ali. Se ele tomasse qualquer uma das duas, ele ia se lascar. Agora, claro, né? A gente pode pensar, não, mas ele deveria escolher o que é certo. Bom, tá certo, né? Mas lembra, Sócrates escolheu o que é certo e morreu. Então, quando você escolhe lutar pelo certo, a turba, né? A multidão, ela pode te apedrejar, né? E isso é algo que você tem que aceitar, né? Que vai ser assim mesmo. Bom, por que nasce o Estado para Platão, né? Tem um pessoal aí que é anarcocapitalista que discutindo isso aqui, né? Bom, por que nasce o Estado, né? O Estado nasce, primeiro, porque nenhum indivíduo, ele é autárquico, ou seja, nenhum indivíduo é independente um do outro, né? Todo mundo depende de todo mundo. Eu não produzo a comida que eu como, eu não produzo a roupa que eu uso, eu não construo a casa que eu moro, eu não construo o carro que eu ando, ou seja, eu dependo de outras pessoas, né? E essa correlação de dependência é o que faz com que o Estado exista. Não é possível que não exista Estado, uma vez que é necessário que haja várias pessoas de vários tipos convivendo para cada um deles suprir uma necessidade. Então a ideia de que vamos abolir o Estado, bom, nós não vamos abolir o Estado, vamos só mudar a forma, né? Não vai ter mais políticos, não vai ter mais decisões escolhidas, né? Assim, eleger pessoas para decidir, mas se não tiver pessoas eleitas para decidir, a gente vai ter que se reunir e decidir nós mesmos. Então sempre haverá um tipo de Estado, né? A ideia de anarquismo é uma ideia totalmente absurda. Que, voltamos, né, a questão, né, é uma ideia comunista novamente, né? A ideia comunista é a abolição do Estado. A anarquista também, a abolição do Estado. Tá, você aboliu o Estado, beleza. Mas e agora? Como é que a gente decide como continuar a desenvolver a vida política? Como é que a gente decide como continuar a construir hospital, a construir ginásio, a construir aeroporto? Tem que reunir a galera e todo mundo decidir junto. Bom, é mais uma ideia da abstração que não funciona, né, cara? Na prática, a realidade mostra que não é impossível, né?
Assim, até é possível, mas você vai ter um processo decisório extremamente lento. Né? Extremamente Mas lento. vai ter que existir, alguém vai decidir alguma coisa. Pode, então, porque assim, ó, tem tribos indígenas, por exemplo, que só tomam uma decisão quando todo mundo concorda. Não tem a maioria. É ou unanimidade ou não. Né? E aí o que eles fazem? Começa lá, vamos tomar uma decisão tal, vamos mudar a tribo para tal lugar. Aí um grupo concorda, outro grupo não concorda. Eles sentam numa roda e ficam lá conversando, ou às vezes ficam em silêncio durante dias, até todo mundo dar ideia. Mas Ou tem vai... alguém decidindo. Então, exato, assim, é o grupo decidindo, né, entende? Mas o grupo decidindo, assim, no final das contas, ninguém vai sair dali dizendo, olha, alguém decidiu por mim. Todo mundo vai sair daí entendendo que nós decidimos juntos. Mas você imagina o tempo que levar isso. O tempo disso é absurdo. Então, para o mundo moderno, onde as mudanças são rápidas, difícil, né? Difícil. Hoje, eu acho, o país mais democrático do mundo, nesse sentido, seria a Suíça, né? A Suíça, ela tem eleição, ela tem votação toda semana. Então, você tem lá, né? As decisões governamentais, de leis, de tudo, né? De administração, execução, elas viram um documento, né? Um documento gigantesco assim. Esse documento é publicado para as pessoas na segunda-feira e no sábado elas têm que votar em cada item daquele documento. Se é assim, isenção de imposto, construção de rodovia, tudo que você imaginar, a população vota. Tipo como se fosse referendo, né? É um referendo por semana sobre um monte de coisa. Bom, funciona porque o país é desse tamanhozinho, a população é super politizada, super bem educada, e você tem uma prática constante disso, né? Mas se você precisa desenvolver rapidamente alguma estratégia, sei lá, né, de crescimento, a Suíça vai ter problema. Por quê? Porque é tudo muito devagar, muito lento, né? Não é... E aí você tem esse problema aí, que é o problema de um Estado mais participativo, né? De uma democracia mais participativa. O Platão, ele não gosta de democracia, não gosta. Platão gosta de aristocracia, ou seja, deixa os melhores governarem deixa os melhores governarem os piores, porque os melhores sabem o que é melhor para os piores. Por quê? Porque ele já passou por aquilo que você já foi e ele conhece a realidade. Mas ele estabelece uma boa premissa para isso, né? Sim. Não é uma premissa no abstrato, não. Ele estabelece uma premissa. É uma premissa correta, ou seja, quem é que vai decidir o que nós devemos plantar? O cara que tem mais experiência com plantação. É o cara que já plantou mais coisas. É o cara que já tem o conhecimento da terra, do solo, da irrigação. É esse cara que tem condição de dizer para mim o que é melhor plantar. Não é o Zé da esquina ali que está tendo uma ideia genial, mas que não tem experiência de nada. É nesse ponto, né? Quer dizer, o Zé da esquina ali, ele vai aprender com o cara mais experiente. E pode ser que ele passe o cara mais experiente depois. Mas ele não pode querer dar ordem para alguém mais experiente que ele. Isso é um absurdo. É um absurdo. Você dar ordem para alguém mais experiente que você é um absurdo. Todos, então, dependem dos serviços de muitos, né? Tem alguns que fazem comida e provisão, tem alguns que fazem defesa da cidade, tem uns que fazem administração da cidade. Quando tudo está organizado e harmônico, a cidade funciona de maneira a virtude se desenvolver, né? Mas a gente vai ver sempre isso no campo do abstrato, né? Sempre no campo do hipotético aí, né? Aqui, por enquanto, nós estamos falando assim, por exemplo, por que quando você manda alguém, uma criança para a escola, por exemplo, né? Você manda a criança para a escola em período integral, né? Ela não vai trabalhar, mas vai estudar. Nós não estamos sustentando aquela criança lá na escola? Com comida, com tudo? Para quê? Para ela desenvolver ao máximo as suas potências intelectuais. Uhum. Para ela sair dali e ser alguém que vai fazer a mesma coisa para as próximas crianças. Isso que é o pensamento platônico aqui. Então não é uma abstração. Aqui não. Não, aqui... porque o Leto falou assim, olha, aquele que tem mais experiência, aquele que viveu mais, jamais pode receber uma ordem daquele que está começando agora. Isso. Entendeu? Aí eu trouxe o campo da abstração porque me veio um exemplo na cabeça. Alguém vai lembrar ali do acidente da Varig em 1989, quando estava decolando do comandante Garcês. Alguém lembra? Já ouviu falar? Foi aonde que foi isso? De Belém para Marabá.
Não lembro. Não, o comandante Garcês, mais de 3 mil horas de voo, comandante experiente, fazia aquela rota ali toda a vida, o tempo todo, fazia aquela rota, muito experiente, decolou de Belém para Marabá, e aí já a aeronave estabilizada, já voo de cruzeiro, o menos experiente, né, o copiloto falou, comandante, eu acho que a gente está na proa errada, porque o sol está do outro lado. Isso está na gravação do áudio. Aí ele fala pro copiloto dele, vem cá, tipo assim, você quer ensinar o padre a rezar a missa agora? Quem está no controle sou eu. Eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí o copiloto é, colocou o rabinho entre as pernas ali e ficou e não disse mais nada, simplesmente aceitou. Tudo bem. Só que quando foi para chegar em Marabá, não chegou em Marabá. E não chegou em Perfeito. lugar, e não chegou em lugar nenhum. E aí ele chamou no rádio e falou: olha, tá no áudio também. Olha, estávamos de Belém para Marabá, não sei o que aconteceu, e agora não temos combustível para lugar nenhum mais. Vamos pousar no meio da floresta. E aí matou 6 pessoas. Então, o que aconteceu com o piloto experiente? Ele demonstrou que ele não era um filósofo. Uhum. Ele era um arrogante prepotente que era incapaz de reconhecer a realidade como ela se impõe para a realidade da humanidade. Porque assim, ó, o fato de você ser experiente aqui para Platão é a experiência filosófica, né? Ou seja, é você ter aquela postura, né, a postura socrática, né, ó, eu sei que nada sei, portanto, eu sou sempre pronto a aprender. Ele não vai não dar ouvidos àquele que é menos experiente que ele. E aí eu falo do campo da abstração, entendeu? Sim, E daí porque da hipótese. porque não é uma abstração você pensar que um comandante experiente escuta os seus comandados, mas toma a decisão com base na sua experiência. Nesse caso, esse comandante ele não ouviu o seu comandado. Ele justamente ignorou a orientação, né? E isso faz com que ele não tenha uma percepção, né, de busca da verdade. Ele está buscando o quê? Somente estabelecer o seu próprio ego. Isso é o que Platão chamaria de uma pessoa não virtuosa. Agora, assim, ó, pergunto para você, Lennon, todo cara experiente é assim, que nem esse comandante? Não, obviamente não. Então esse comandante, ele é o exemplo de que só a experiência não basta. É preciso que você tenha uma postura ética filosófica. E aí, vou trazer um outro exemplo, para também não ficar só no exemplo. Do lado, eu tive um chefe, eu já era cabo, já estava com quase 10 anos de serviço, e tive um chefe que, recém-formado, segundo tenente, chegou lá para ser meu chefe, mas oficial, hierarquicamente superior a mim, né? Bem superior. E aí ele foi participar de uma reunião com o comando, com o comandante, né? O chefe precisava ir com o comandante, que era, né, um coronel. Então ele chegou comigo, me chamou lá na sala dele, falou e me perguntou: Edileno, me diz o que eu tenho que falar lá. Me explica, me ajuda, o que eu vou desenvolver lá, o que está acontecendo, me explica o que está acontecendo aqui no setor aqui para eu poder, porque eu já tinha 10 anos lá, já sabia como é que funcionava. É o outro lado da história, entendeu? Outro lado. Ou seja, muito mais filosófico ele, né? Ou seja, vamos procurar quem tem mais experiência para poder entender e daí, exatamente, né? Então essa é a postura filosófica que o Platão tá prepondo aqui, né, para o político. Bom, Platão, então, por ser um aristocrata, né, ele é defensor de uma certa elitização da sociedade. Elitização. Então você vai ter gente que é superior e gente que é inferior em termos de qualidade filosófica, né, de qualidade de inteligência. E tudo bem, isso é normal, nem todo mundo tem as mesmas capacidades intelectuais numa sociedade, né? Tem variações mesmo, isso é normal. Então o Platão vai dividir a sociedade ideal dele, né, a Calípolis, né, a sociedade, a República do Platão, ele vai dividir em três classes, né? A classe mais baixa, a classe intermediária e a classe mais alta, né? A classe mais baixa vai ser essa classe aí, ó, que é a classe dos artesãos, lavradores, né, aqui entendendo agricultores e pecuaristas, né, os lavradores, artesãos e comerciantes. Esses aí, ele vai associar, porque aí tem uma outra questão. O Platão, ele vai defender que o homem é a sua alma. Essa frase, ela não é do Platão, ela é do Sócrates, né? O homem é a sua alma, né?
E o Platão vai assumir isso como verdade absoluta. O homem é a sua alma. A alma humana, para Platão, no entanto, ela é dividida em 3 partes. Chama-se tripartição da alma. Existe a alma concupiscível, que é a parte mais baixa da alma. Existe a alma irascível, que é a parte do meio. E a alma intelectível, que é a parte de cima. Todo mundo tem essas 3 partes da alma. Todo mundo tem, né? Os animais só têm as 2 primeiras, a parte mais baixa e a parte do meio, né? E a parte intelectual do animal, ela é muito reduzida, e as plantas só têm a primeira parte, né? Que é só a parte concupiscível. O que a planta quer? A planta quer terra, água, que é nutrição para poder crescer. Só isso, né? Ela não deseja mais nada, né? O animal, ele quer o alimento, mas também ele quer se reproduzir, quer brincar, quer pular, quer correr, quer fazer outras coisas, né? Então, a parte irascível está presente ali. E também tem algum tipo de raciocínio, né? O animal tem algum tipo de inteligência. E o homem, ele tem tanto o desejo, né? A necessidade de alimentação, de nutrição, a necessidade de fazer guerra, de fazer jogo, né? De fazer brincadeira lúdica, e também tem a necessidade de pensar, porque é a parte mais alta da alma dele que é a maior. Tá tranquilo aqui as 3 divisões? Já tinha falado na outra aula, já isso aí. Beleza, então. A parte, a primeira classe é uma classe que tem a preponderância da alma concupiscível. A preponderância, né? Ou seja, a parte da racionalidade, ela é pouco desenvolvida nesta classe de pessoas. Mas é pouco por quê? Porque você percebe que eles não desenvolvem, porque eles não têm, assim, desejo, não têm vontade, não têm habilidade para isso. E é normal. Nem todo mundo nasceu para ser doutor, né? Doutor que eu falo é doutor de doutorado, né? Algumas pessoas nasceram para ser técnicos mesmo, né? Para ser, assim, gente que vai trabalhar com coisas que não exigem um nível de intelectualidade muito alta. É normal. E essas pessoas têm um lugar muito importante na sociedade de Platão. Elas servem para sustentar as classes que estão acima dela. Esse grupo, ele tem que desenvolver uma virtude para Platão. E essa virtude é a virtude da temperança. Você tem a alma concupiscível, né? O que é a concupiscível? É a alma que quer alimentar, quer comer, que quer suprir. Tá falando do Adão aí, cara, né? Isso. Então, temperança. O que é temperança? Temperança é disciplina, controle dos desejos e submissão. Submissão a classes mais altas, controle dos desejos, para você não ser um sujeito louco, né, que vai gastando, queimando, fazendo as coisas de uma maneira descontrolada, né, e a disciplina para você poder produzir e colher o fruto da sua produção de maneira específica, de maneira assim eficiente, né. Aí olha só o que Platão fala. Essa classe deveria ser uma classe média, ou seja, não existe pobreza aqui, uma classe média. Ela não pode ser muito rica. Por quê? Porque senão ela vai achar que ela pode mandar em todo mundo. E não pode ser muito pobre, porque senão ela não vai produzir direito. Então, quem vai controlar a riqueza dessa primeira classe vai ser a segunda classe. Se o cara começar a ficar muito rico, você chega lá e fala assim, ó, sujeito, vamos dividir um pouco a sua terra aqui entre outra pessoa, porque você está muito rico. É muito poder para você só. Você não precisa de tudo isso. Você precisa ter uma boa vida, comer bem, sustentar sua família, ter seu carro, ter sua casa, ter tudo que você precisa. Mas não precisa ter além disso, né? É como não vai dar merda. Hã? Não vai dar merda. Não vai dar merda, né? Tá dando merda hoje, então. Jorge Soros. Exatamente, exatamente, né? Quer dizer, Bill não Gates. tem sentido a existência de bilionários no mundo. Não tem sentido isso, né? Por quê? Porque o que um milionário faz, um bilionário também consegue fazer, no sentido de ter coisas para si, né? Quer dizer, se eu sou um cara milionário, eu consigo frequentar o mesmo restaurante de um bilionário. Eu consigo ter o mesmo carro que um bilionário, a mesma casa que um bilionário. Então, veja, eu não precisa existir um bilionário. Não precisa existir isso. Quando esse bilionário existe, o que acontece com ele? Ele começa a se juntar com outros bilionários.
eles começam a manipular a política. O cara já pensava isso aí, e o que está acontecendo exatamente nos nossos contemporâneos, para cá, no contemporâneo. Então você fala assim, isso aqui é meio esquerda, né? Porque quer controlar o dinheiro das pessoas. É meio ditador mesmo, né? Estão falando, né? É o ideal, meio ditador mesmo. E a gente faz isso como hoje? A gente faz leis de taxação de fortuna. Aí eu já não acho legal, não. Por exemplo, os Estados Unidos fazem isso, né? Ele faz lei de taxação de fortuna. Você taxar grandes fortunas é perigoso. Mas por que ele faz isso, né? Ele faz isso para impedir que as pessoas sejam ricas demais ao ponto de que elas comecem a controlar a vida política pela riqueza. Só que isso pode provocar pobreza e miséria também, né? Oi? Isso pode provocar pobreza e miséria também. Então, não provoca por quê? Porque não se permite que alguém seja pobre na sociedade platônica. Se o cara é pobre... Tudo bem. Separando os dois momentos, né? Do que Platão imaginou aí como hipótese da realidade. Mas, por exemplo, na realidade social atual, o que você faz? Você pode pensar, por exemplo, em programas de políticas públicas para combater pobreza, né? Ou seja, o Estado não quer que ninguém seja pobre. Perdão, não é que não. Mentira, né? Assim, o Estado ideal, né? A nossa democracia ideal não quer que ninguém seja pobre. Porque ser pobre é ruim para o Estado, porque ele dá prejuízo, certo? Mas o Estado, ele também corre um sério risco quando tem gente muito rica. Por quê? Porque o rico é o corruptor dos corruptos. É o Camargo Correia, né? É a Odebrecht, né? É a Rede Globo. Ou seja, são grandes fortunas que controlam a sociedade. E isso é perigoso também. Então, não tem perigoso também. É por isso que você precisa encontrar. A vida é um equilíbrio. Você precisa encontrar. Porque se a gente pega hoje, vamos taxar as grandes fortunas. Tá, eu sou um cara bilionário, vou colocar na casa dos bilhões, tenho as minhas empresas e estou sendo taxado. Falei, mano, quer saber? Vou sair daqui, vou para outro país. A minha empresa empregava, sei lá, 20 mil funcionários. São 20 mil desempregados que vai... Exato. Então precisa procurar um equilíbrio. Por isso que a taxação de grandes fortunas só funcionaria hoje como uma política global, não local. Então, todos os países do mundo deveriam ter a mesma política de taxação de fortuna. É um outro problema que eu enxergo também, né? Ou não existiu o milionário igual o Platão falou. Que é a ideia, né? A ideia de não poder existir. Essa ideia é a hipótese, né? Isso. Hipoteticamente, o cara ficou milionário, a partir de agora, o resto de dinheiro que entra na sua conta vai ser destinado a outras coisas, não é mais para você, não. Porque é isso que ele está falando aqui, né? Ou seja, chegou 1 milhão chegou, sei lá, vamos colocar aqui. Alguém com 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares no mundo hoje, vive tranquilamente e se aposenta tranquilamente. Beleza. Passou disso, você não pode mais ter esse dinheiro para você. Mas e o que eu vou produzir? Não, vai ser para outras pessoas. Vamos distribuir isso para outras pessoas. Isso vai diminuir a força de vontade, né, do cara produzir? Vai diminuir. Mas vai deixar a sociedade equilibrada. Porque o desequilíbrio é perigoso para Platão. Por quê? Porque o cara que é muito rico e quer cada vez ser mais rico, ele é muito concupiscente. E aí ele faz qualquer coisa para ser rico. Inclusive matar, roubar e tudo mais o que é ruim. Deu para entender? Não, deu sim. Essa ideia de taxação a nível global, ela já inclusive o Biden já provocou, já falou isso. Já. Essa é uma coisa que a gente assusta, né, hoje, né? Porque... Eu como sou um cara garantidor de liberdades, cara, eu fico muito receoso, entendeu? Tá, a liberdade não é um valor para Platão, ok? Então, eu tô falando porque aqui ele está no campo da hipótese, entendeu? Da sociedade, da república ideal. Isso. Só que a realidade ela se impõe, entendeu? A realidade é a realidade. Tá, mas veja, a liberdade é um valor, certo? Sim. Ela pode existir, pode não existir. Então ela não é a liberdade não é uma... Ela não é plenitude, não é algo pleno. Perfeito. Então você pode ter sociedades mais livres e menos livres. Então ela é um valor, ela não é natural, né? Ela é um valor. Sim. E aí você vai dizer socialmente que tipo de liberdade você quer ter, socialmente falando. Não, eu quero ter liberdade total. Aí você vai ter o cara que tem uma arma nuclear na casa dele. Não existe, né? Até porque se a gente for pensar em liberdade no sentido muito no valor, porque eu tô aqui. Eu tô na minha residência, então,
o ser humano, ele é, como é que eu posso dizer? Ele vai sempre estar preso a alguma coisa. Se eu vou trabalhar, eu não tenho liberdade no meu trabalho. Eu preciso fazer o que o trabalho exige que eu faça. Isso. Então a liberdade não existe. Se eu estou na minha casa, eu preciso exercer atividades que o ambiente familiar exige de mim. Então eu não Sim. tenho liberdade de fazer o que quero, entendeu? Então não é nesse sentido amplo de liberdade, não. E, por exemplo, você não tem a liberdade de, sei lá, de você fazer a empresa que você quer. Por quê? Porque se você quiser fazer a empresa que você quer, você pode fazer uma empresa, por exemplo, de produção de mosquito da dengue. Você já imaginou isso? Sim, claro. E aí você Sim. vai ferrar com a cidade. Uhum. Então, Então, é lógico, né? de assassino, Oi? empresa de assassino. Empresa de assassino. É possível fazer isso? É O STF é uma possível. empresa de Tem assassino. Pô. já, a empresa de assassino, a Deep O Web STF. contrata. Então, tá vendo como você não pode permitir Sim, que a claro. liberdade É. de empreender seja Sim, total? Não pode fazer isso. não trata nesse sentido da plenitude da liberdade, não. Entendeu? A liberdade Então, ela tem o limite, porque Na nós verdade, a somos. gente não tem liberdade, né? Assim, se e for- por aí. Aí, Fred, Leno, né? A questão é, bom, se você já considerou que a liberdade não pode ser absoluta, então você tem que começar a considerar qual é o nível de liberdade que é E aí necessário. aí é caminhar para o equilíbrio. Perfeito. Mas não é defender de maneira obtusa, né? Uma liberdade total, que é o que. Não, nunca falei isso. Não é você que falou. É que muitos liberais querem afirmar isso, né? Querem dizer isso. Não, tem que ter liberdade total. Não o é menino assim. não pode escolher o gênero, né? Esse tipo de situação aí. Por exemplo, por aí, né? Ele ser obrigado a, respeitando a liberdade dele, perder a sua liberdade de pensar o que você pensa. São coisas assim que vai, né? Então a gente tem que decidir isso, né? Decidir que tipo de liberdade que a gente quer. Ah, eu sou um liberal. Eu defendo liberdade. Mas liberdade tem. Mas dentro do liberalismo clássico existem os limites da liberdade. Quando se fala em liberalismo, principalmente no pensamento de Locke, existem limites. Então, existe limite no pensamento do Locke. Mas lembra que o pensamento do Locke é um pensamento. Os liberais não são lockeanos, né? Os liberais desenvolverão esse pensamento e alguns serão extremados, né? Por exemplo, a escola austríaca, ela chega a limites assim extremos de liberdade, onde o cara, ele, sabe, tipo, ele não é controlado por nada nem por ninguém. Dentro da propriedade privada dele, ele é o rei absoluto de tudo. Não pode ser assim também. Por quê? Porque isso vai causar desequilíbrio, desarmonia e destruição da sociedade. Então é uma coisa difícil mesmo de regular, né? Eu não posso ser rei absoluto dentro da minha propriedade privada? Você não pode ser. Por quê? Se você é rei absoluto dentro da sua propriedade privada, você pode, na sua propriedade privada, criar mosquitos da dengue. Você pode fazer isso. Não, mas eu não posso. Tá, eu entendi. Eu queria entender a ideia do absolutismo que tu tá trazendo aí, entendeu? Eu queria entender essa ideia. E aí o que acontece? O meu vizinho aqui, que é o rei absoluto da propriedade dele, vai ser infectado pela dengue da minha propriedade. Tá, E eu não vou ser eu queria entender a responsabilizado por ideia. isso? Eu queria entender a ideia. E a ideia é essa, entende? Tá, eu queria entender. Eu não conheço, eu só ouvi falar na escola austríaca, mas eu não conheço a ideia de liberdade. Não é que toda a escola austríaca pensa isso, mas é que assim, quando a escola austríaca, né, é uma escola de defesa da liberdade, né, do liberalismo econômico. E aí quando você vai extremando isso ao máximo, você chega a esse ponto, que é um ponto absurdo, né? Quer dizer, é um ponto de desequilíbrio, é radical, né? Que não pode. Sim, beleza. Até aí. Então eu quero pensar com você assim, olha, Platão está nos ensinando a ser equilibrados. A sua alma concupiscente quer ser o rei absoluto de sua propriedade privada. Mas lembre-se que você tem uma alma racional, que deve pensar nas consequências dos seus atos. E assim, a sua monarquia absoluta, ela não pode ser total. Ela tem que ser compartilhada, por quê? Porque você depende das outras propriedades, depende dos outros moradores da vida social. E quando você faz algo que ameaça a vida de todos, você é um perigo para a vida social. E a vida social pode, então, te eliminar, né? Porque beleza. E aí o conceito de liberdade, pelo menos dentro acho que eu falei aquele livro lá, do livro do Ben Shapiro, né? O Lado Certo da História, ele traz essa ideia de buscar a felicidade, né? Só que buscar essa felicidade olhando para Atenas e olhando para Jerusalém, né? A moral judaico-cristã e as leis naturais gregas, elas convergem para um único ponto,
que é você perseguir essa felicidade condicionada a um comportamento moral. Só que essa Perfeito. moralidade, ela é aquela moral judaico-cristã, Sim, que é baseada nos 10 mandamentos. sim. O que o Platão está falando aqui é algo parecido. Existe uma moral? Existe. Essa moral chama-se verdade, justiça e bem. Se o filósofo busca a verdade, a justiça e o bem, ele está num caminho moral. E isso é ser feliz. Ser feliz é contemplar a verdade, a justiça e o bem. Ele não tem moral cristã, né? Platão não é cristão. Não, Mas sim. ele tem esses princípios aí. Ou seja, para ele, né, filosofia é isso. Filosofia não é você aprender a debater. Isso quem faz é sofista. Filosofia não é aprender palavra difícil para você ganhar e se mostrar para os outros. Filosofia é um caminho interior da alma de busca pela verdade, o bem e pela beleza, né? Pelo belo, né? Pelo sublime. E esse caminho filosófico, ele transforma você em uma pessoa ética. Verdade aprendida é verdade praticada. Tranquilo? Vivida e compartilhada. Vivida e compartilhada. Perfeito. Bom, a segunda classe Ô, Nego, era... se teu microfone tá apertando aí, tá fazendo mau barulho. A segunda classe é a classe dos guardas e soldados, né? Também chamada de classe dos guardiões. O que prepondera nos guardiões é a parte irascível. O que é a parte irascível? É a parte de autodefesa, né? E de ataque, né? De você desenvolver movimento, né? Então, quando você está jogando futebol, brincando, correndo, você está fazendo o quê? A sua alma irascível se manifestar. Então, é a parte que trabalha com as manifestações da energia do corpo, né? Da potência do corpo. Essa classe, ela tem por virtude a fortaleza e a coragem. E aqui é importante, né? A virtude da fortaleza e a virtude da coragem. Ou seja, ele resiste e não foge. Ele resiste às intempéries, né? E não foge à luta. Fortaleza, assim, ele não é corruptível. Por quê? Porque ele resiste a qualquer tipo de propina, qualquer coisa assim. Coragem, veja, coragem é uma coisa muito delicada, porque ela é um equilíbrio entre dois polos diferentes, né? Se você não tem coragem, você tem covardia, e isso é um problema. Se você tem um excesso de coragem, também é um problema, né? Que nós chamamos de temeridade, né? Vocês que são militares sabem bem disso. O soldado tá sozinho no meio do mato, tá vendo 10 soldados inimigos lá, e ele, corajoso demais, começa a atirar nos 10 sem proteção, sem nada. Ele coloca em risco ele e coloca em risco todos os que estão protegendo atrás dele, né? Então, o excesso da coragem é tão prejudicial quanto a falta de coragem, que é você fugir. Qual que é a coragem, então? É você fazer aquilo que você deve fazer, né? Aquilo que é a sua função, dentro de uma percepção de equilíbrio, de meio termo, que vai ser bem desenvolvido depois por Aristóteles. Os soldados, então, devem proteger a cidade, olha que interessante, de inimigos externos e internos. Isso aqui está no juramento que todos os presidentes americanos fazem na hora de ser impostado do cargo, né? Prometo proteger a nação dos inimigos internos e externos, né? Ou seja, Nosso juramento também tem. Também tem? Aqui no Brasil? O nosso juramento de formação na escola tem. Então, perfeito, né? Ou seja, é um Inclusive ideal... com o sacrifício da própria vida. Inclusive, exatamente, né? Com o sacrifício da própria vida, corajosamente. Não sacrificando a vida de maneira idiota, né? E aí tem outra frase também no nosso meio que diz o seguinte, que olha, são duas coisas que derrubam o combatente. A primeira delas é a falta de iniciativa e a segunda delas é o excesso de iniciativa. Perfeito, perfeito. Isso aí é platônico puro, né? Platônico puro. É o aristotélico, né? Aí ele fala assim, ó, então a cidade do Platão é uma cidade que você vai ver os trabalhadores, os comerciantes, os artesãos fazendo os seus serviços e vai ter uma galera de soldado patrulhando a cidade o tempo todo. Patrulhando a cidade para proteger a cidade de inimigos externos e para proteger a cidade de inimigos internos.
esses caras, eles vão evitar que a classe trabalhadora da cidade tenha excesso de riqueza. Por isso que ele é meio ditatorial, né? Porque o cara começa a, sei lá, estocar comida demais, né? O soldado chega lá e fala, ó, tem comida demais aí, cara. Você pode ficar com esse tanto aqui, mas o excedente pode passar para cá, que a gente vai distribuir para gente que não tem, tá passando fome. Entende? Porque a questão é meio ditatorial aqui, né? Porque para eles, se você deixa o cara ficar rico demais, ele começa a ficar ocioso, ele começa a ter amor ao luxo, um amor indiscriminado por novidades, né, por coisas novas e tal, e acaba não produzindo de maneira eficiente. E isso também é verdade também. Se o cara ele já produziu o suficiente para ele ficar 2 anos sem produzir, ele para de produzir e fica 2 anos sem fazer nada, e naqueles 2 anos você pode ter certeza que mente vazia é a oficina do capeta, né? Ou seja, começa a pensar coisa que não deve. Então, os soldados, né, os guardas, né, eles serviriam para regular isso na vida social. Da mesma forma, eles deveriam também impedir que os trabalhadores, que a classe trabalhadora, ficasse com pouca riqueza. Por quê? Porque quando você tem pouca riqueza, você tem pobreza, você trabalha demais, muito além da conta. Isso faz com que você fique doente, fique improdutivo, que é o também que a gente não quer. A gente quer que você trabalhe, sei lá, 5 horas por dia para produzir. Não é para trabalhar 2, nem para trabalhar 8, é para trabalhar 5, que é o equilíbrio, né? Se você pega, por exemplo, você pega Uber hoje, né? Eu pego o Uber, você conversa com o cara fala, que hora que você entra no trabalho? Eu entro 5 da manhã. Que hora que você sai? 1 da manhã. Pô, o cara trabalha das 5 da manhã a 1 da manhã, cara. Não, é muito tempo trabalhando. Esse cara, ele vai ter problema. Oi. Vai viver muito não, daqui a pouco ele morre. Então, exatamente, né? E aí ele vai começar a ficar doente, ele pode bater o carro, ele pode cometer um acidente, ele pode ficar meio maluco, né? Ou seja, não é certo que a sociedade permita que ele faça isso, entende? Mas fala assim, mas eu faço isso porque senão eu não como. Bom, peraí então, aquele cara lá, ó, ele tem muita riqueza, eu vou pegar um pouco da dele e distribuir para você ficar trabalhando essas 5 horas aqui, que é o necessário. Não trabalha menos, porque senão você vai apanhar. Não trabalha demais, porque senão a gente vai pedir para você trabalhar, né? Então é o equilíbrio, né? O equilíbrio. E aí impede a miséria e impede também a apatia, né? Que é o cara que, cara, o cara trabalha, né? Tudo isso, você imagina como fica a mulher, filho em casa, né? Vai dar problemas e mais problemas, né? Isso aí, meu pai trabalhava 14 horas por dia, cara. 14 horas por dia, e aí a segunda geração de filhos dele meio que deixou, entendeu? Ser criado. Ó. Chegava em casa praticamente para comer, dormir e depois trabalhar de novo. Isso, não é isso? Isso trouxe problemas, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu ali, entendeu? Mas trouxe muito problema isso. Não é isso que a gente fala, quando você fala pro Thiago, né? Thiago, organiza seu tempo. É isso que você tá falando pra ele, né? Cara, assim, ó, você não pode ser desequilibrado nesse sentido. Equilibra, né? Guarda um tempo para cada coisa. É isso que esse guarda da cidade, né? Esse policial da cidade, esse soldado, ele tá responsável, né? Olha que ele tem que ter, assim, né, um conhecimento grande das pessoas da cidade, da produção, e tem que ter, assim, ele tem que ter um equilíbrio grande para ele não cometer injustiças, né? Nesse sentido, né? Também o soldado deve evitar que o Estado fique grande demais, né? Que ele fique, assim, aquela máquina, né, estatal, né, gigantesca, burocrática. Mas também deve evitar que ele fique pequeno demais, porque um Estado pequeno demais, ele facilmente é dominado por Estados maiores. Então, também. Equilibra, né? Devem cuidar para que cada um tenha tarefas correspondentes com sua índole. Então, você vai pegar lá o cara que ele, sei lá, né, que ele trabalha bem com a terra e vai colocar ele para vender coisa? Não tem sentido isso, né? Não, se o cara tem uma habilidade artística, vamos colocar ele para fazer, né, roupa. Se o cara tem uma habilidade de agricultura, vamos colocar ele para fazer isso. Não vamos deixar o cara que tem uma habilidade X trabalhar na onde aquela habilidade não pode ser desenvolvida, porque isso é burrice também. É burrice, né? Isso no nosso meio acontece com muita frequência. Cara, eu não quero saber, só vai lá e faz. Direto. Eu dou aula, sou professor, né? Eu tenho um monte de colegas professores que são totalmente inaptos para dar aula. Não é porque eles não sabem
Não é porque eles não têm, assim, formação. É porque eles não nasceram para aquilo, entende? Não nasceram para aquilo. Eles deviam estar fazendo outra coisa. Tem uma professora lá que ela é professora e vendedora. E ela ganha 10 vezes mais vendendo. Mas ela fica como professora por quê? Porque é o salário que cai todo mês, né? É o registro de carteira. Cara, mas não é a praia dela, entende? A praia dela é vender, não é ser professora. Então, ela não tem condição de ser as duas coisas bem, alcançar a máxima potência nas duas. Ela deveria, então, focar em uma coisa só, né? Ou focar em uma e depois, sei lá, muda de ideia, foca na outra, né? Mas a ideia desses soldados é essa, ó, fulano, cara, você é um cara que tem essa habilidade. Vamos te colocar para você fazer essa habilidade desenvolver, né? Essa é a ideia. Pô, só um exemplo desse trouxe que foi muito legal. Eu tenho um chefe aqui que ele pegou as pessoas e fala, cara, você não é bom para fazer isso. Você é bom para fazer aquilo, vai lá e faz aquilo. Ele reuniu a gente no trabalho lá e falou, olha só, você numa manobra que teve que, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, porque vocês são bons nisso. E eu tenho certeza que nisso o serviço vai desenvolver, entendeu? Porque vocês sabem fazer naturalmente. Naturalmente, se desenvolveu, né? Mas e, cara, é uma coisa assim, eu falei, cara, poucas pessoas, eu falei para ele, poucos chefes conseguem ter essa percepção e gerenciar as pessoas como o senhor gerencia. Então, mas isso ele só consegue por quê? Porque ele tem essas virtudes, né? Que é a virtude do guarda platônico, né? Que é a virtude dessa liderança mínima ali do Platão, né? Na igreja isso é muito comum, né? Assim, o pastor, ele quer administrar a igreja, ele quer fazer a contabilidade da igreja, ele quer pregar na igreja, ele quer aconselhar as pessoas, ele quer visitar as pessoas, quer fazer tudo, né? E não faz nada bem. Ele não faz nada bem, nada bem. E muitas dessas coisas que ele faz, ele não gosta de fazer, ele não sabe fazer, ele faz mal. Então o que seria o ideal? Dividir as tarefas. Olha, eu sou pastor e eu sou um pregador, eu vou pregar. Vou para fazer visita, eu sou horrível, chama outro cara para fazer visita. Ah, não, para administrar, chama um membro para administrar. Você vai dividindo as tarefas, cada um com a sua índole, e assim você vai dividindo e vai fazendo com que a própria comunidade se desenvolva de maneira muito mais eficiente, né? Do que você ficar forçando o cara a fazer o que ele não quer fazer, que ele não gosta de fazer, o que não é da praia dele, né? Não é da índole dele. E por último, os soldados devem cuidar para que todo mundo seja educado na cidade. Todo mundo tem que saber ler, saber escrever, saber poesia, saber as ciências básicas, as técnicas básicas. Não pode ter alguém que não sabe coisa na cidade, porque essa pessoa é um peso morto, ela não produz nada de positivo para a cidade. Então, todas as crianças serão educadas, todas, e os soldados vão garantir essa educação. Tem uma criança aqui que não está sendo educada, vamos pegar ela, vamos educar ela aqui, vamos colocar ela na escola. Ah, mas o pai dela precisa que essa criança trabalhe para que ele tenha sustento. Não, então a cidade vai dar o sustento para esse pai, para essa criança ser educada, para depois ela devolver para a cidade isso com o trabalho dela. Então é uma ideia de equilíbrio. Tá tranquilo aqui? Tá de boa, o cara pensa sempre no Estado, né? Ele tá pensando no Estado fazendo isso. No Estado, mas sempre entendendo que sempre está pensando nisso para quê? Para fazer com que as pessoas possam desenvolver as suas potências ao máximo, né? Ou seja, para curar a alma das pessoas. Curar a alma e isso, por consequência, vai ser algo produtivo para o Estado. Sim. Mas você veja que o Estado é o resultado final de um processo filosófico que Platão começou lá com a cosmologia dele. Ou seja, ele é um processo, ele é um resultado final da própria filosofia do Platão. Ele não pensa o Estado primeiro, ele pensa o Estado depois de pensar toda a filosofia dele. Sim. Perfeito, beleza. Se fosse o inverso, ia sair estranho. Ia sair estranho, ia ser esquisito. E a última classe, que é a classe dos governantes, essas correspondem, né, preponderam à alma racional. A virtude dessa classe é a sabedoria. Então você vê, né? A virtude da classe trabalhadora é a temperança. A virtude da classe dos guardiões é a fortaleza e a coragem. Mas eles também têm que ter temperança. E a virtude do governante é ter temperança, fortaleza, coragem, mais uma coisa a mais, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria tem a ver com a justiça. A sabedoria tem a ver com o bem. A sabedoria tem a ver com conhecer a verdade. São os que verdadeiramente amam a cidade. São os que aprenderam a conhecer e a contemplar o bem. É bem bíblico, viu? Estão acima dos
governantes, acima dos guardiões. Assim, o Platão, então, vai dizer que a cidade ideal é uma cidade cuja justiça é harmônica. E o que é essa harmonia da justiça? É que essas virtudes, né, elas estão presentes na cidade de forma que cada uma fortalece a outra. A temperança fortalece a coragem e a fortaleza. E a fortaleza e a coragem fortalecem a sabedoria. A sabedoria fortalece a temperança. E assim, uma fortalece a outra e fica todas num equilíbrio, né? Quando cada cidadão e cada classe social desempenha as funções que lhes são próprias da melhor forma e fazem aquilo que por natureza e por lei são convocados a fazer, então a justiça perfeita se realiza. O que é a justiça perfeita? É cada um receber exatamente aquilo que lhe é devido. Se ao cidadão que trabalha, se ele trabalha, é devido que ele tenha o resultado do seu trabalho como algo que vai sustentá-lo. Se o governante, ele governa a cidade, é correto que ele receba de volta uma cidade organizada, ordenada. Então, a justiça consiste em dar a cada um aquilo que é devido a cada um. Claro que esse é o conceito de justiça platônico, né? Vai ter outros conceitos depois, mas é um conceito muito interessante. É o que você chama de honra e mérito. Honra e mérito. Você ser justo significa dar honra e mérito a quem merece honra e mérito. Por que ele não é o único conceito? Porque vai ter sempre aquele cara que tem mais dificuldade que os outros. E aí você tem que dar a ele o quê? Um incentivo maior, né? Tem que dar uma atenção maior, né? Numa classe de alunos, você tem alunos que são gênios e tem alunos que são menos gênios. E cabe ao professor atender os dois, né? Então ele vai dar uma atenção ao gênio, dando a ele coisas mais complexas. E uma atenção ao não gênio, dando a ele coisas mais simples para tentar equiparar os dois. Isso é ser justo, né? É dar para aquele que tem menos potencialidade, né? Um pouco mais de atenção, e aquele que tem mais potencialidade, um pouco menos de atenção. Não é dar a cada um todo mundo igual. Por que não é dar a todo mundo igual? Porque Platão vai dizer, as pessoas não são iguais. Toma. Se você tratar todo mundo igual, você vai ser injusto, porque ninguém é igual a ninguém. Um princípio da Carta Magna do século III, de 1200, da Revolução Gloriosa, né? É a The Rule of Law, né? Que não é que todos são iguais diante da lei, que nem foi traduzido para o Brasil, né? Todos são iguais diante da lei. Não, a lei é igual para todos. Isso, a lei é igual para todos. Mas cada um diante da lei se apresenta de maneira única. Uhum. Então, por isso, assim, olha a loucura, né? Na época lá do Henrique VIII, né? O cara roubava uma galinha, ele era enforcado. O cara que matava alguém era enforcado também, do mesmo jeito. Quer dizer, é muito injusto. Por quê? Porque você não dá a cada um a proporcionalidade que cabe. A proporcionalidade que cabe, ou seja, a cada um aquilo que lhe é devido. Uhum. O que acontecia? O cara que roubava a galinha era enforcado. O cara que matava alguém era enforcado. Então o cara que roubava a galinha fala, bom, já que eu vou roubar a galinha, eu vou aproveitar e vou matar alguém também, porque já que eu sou morto de qualquer forma, né? E aí... Isso que você falou aí, o Magno Malta uma vez falou o seguinte, que a lei que protege os animais, ela é muito mais, ele usou a palavra agressiva, né? Mas ela é muito mais rígida do que o nosso Código Penal. Que se eu matar um cachorro que me morder, eu sou preso. Eu sou preso, né? Sim. Mas se eu cometer um homicídio, seja por algum motivo, seja por qualquer motivo, eu levo muito tempo para poder ser preso, tem todo um processo. Então, se o cachorro me morder, além de matar o cachorro, eu vou lá e mato o dono. Sim. Porque você matou o dono, você acabou tendo mais benefícios, né? Entendeu? É meio que lógico, Perfeito. né? Perfeito, é isso aí. É claro, né? O cachorro é equiparado na nossa sociedade, né, a como se fosse um ser indefeso, né? Ser indefeso. Uhum. Então tá certo, tem que ter lei para punir gente que faz isso mesmo com animais. Sim. Mas você não pode tratar um homicida de maneira mais condescendente do que você trata alguém que mata o cachorro.
Esse é o espírito, né? Isso é absurdo, né? Exatamente, né? Então, por isso que você dá o quê? Dosimetria, né? Penas diferentes, né? Ó, você Dosimetria da matou um pena. cachorro, Dosimetria penal. Isso é um termo jurídico, inclusive. exatamente. Matou um cachorro, 3 anos de cadeia. Matou uma pessoa, 20 anos de cadeia. Ah, bom. Aí já tem proporcionalidade, né? Mas os processos deveriam ser também assim, né? Todos assim. Bom, formas de governo, rapidão aqui, né? Então, Platão vai dizer assim, olha, as formas de governo que nós conhecemos são muitas, né? E elas são boas por si mesmas, mas elas também podem degenerar e virar ruim. O Platão defende a monarquia do rei filósofo. Então, o Platão fala, a monarquia é boa. O Platão também defende a aristocracia dos guardiões, dos filósofos, né? Dos governantes, né? Que também é boa também, enquanto aristocracia, governo dos melhores. Mas ele não defende a democracia em hipótese nenhuma. Nenhuma. E aí ele vai dizer, olha, mas a aristocracia, ela pode degenerar. Quando? Quando ela vira timocracia. O que é timocracia? É quando não é a coragem e a fortaleza o valor mais importante, mas é a honra o valor supremo. E aí você acha que aquele cara que tem mais mérito, ele deve, por causa do mérito, por causa da honra, do mérito dele, ser o líder. É como se pegasse assim, ó, você pega um batalhão, né, de soldados, né? Aí tem aquele soldado que mais se destacou. Por que ele se destacou como soldado? Ele deve ser o líder dos soldados? Não. Não. Por quê? Porque pode ser que o cara que coordenou, ele tenha colocado o cara que tinha mais possibilidade de se destacar, justamente porque ele teve essa percepção. E o cara que destacou, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente foi lá e fez o que tinha que fazer. Ou seja, você ter uma política baseada na honra é uma degeneração total. Porque você coloca não o cara que pensou e planejou, mas o cara que executou como se ele fosse o melhor. Coisa que não é. Existe o que executa e o que planeja, né? Exato. Ou seja, você não vai colocar apenas o cara que aparenta ser o melhor, mas o cara que realmente é o melhor. O cara que aparenta ser o melhor é o cara que aparece. Não é esse que a gente quer. A gente quer o cara que ele não aparece, mas não aparecendo, ele é necessário para que os melhores brilhem. O Churchill. Por exemplo, né? Por exemplo. A oligarquia é outra forma degenerada, que é quando poucos influentes detêm o poder, né? Aqui em Campo Grande tem uma oligarquia chamada oligarquia trad. É uma família que todos eles são políticos e todos eles sempre são políticos. E ninguém consegue alcançar o espaço político do partido deles porque eles estão sempre no poder, né? Em todo lugar tem isso, né? Mandetta também faz parte dos trad. Mandetta também, Mandetta é trad também, né? E tem outros aí, né? Ou seja, é uma oligarquia, né? É um poder de poucos. E eles são os melhores? Não, eles são os mais influentes. Isso é terrível para Platão também. E é também uma forma degenerada da aristocracia dos guardiões. A democracia, para Platão, é a pior de todas, né? Porque ela é sempre demagógica. Que é quando a liberdade vira libertinagem. Exatamente isso. Ou seja, é aqui, se eu tenho o poder de decidir, então eu vou decidir conforme o que eu acho que é melhor, conforme o que eu quero que é melhor. Você fala assim, vamos decidir onde vai colocar o novo hospital. Aí as pessoas começam a decidir. E onde que elas querem o hospital? Do lado da casa delas. Não, mas tem um bairro que não tem hospital. Não, foda-se o bairro. Eu quero o hospital do lado da minha casa. Mas já tem um hospital aí perto da sua casa. Não, mas eu quero aqui do lado da minha casa. Ou seja, você vê que o cara não pensa no bem público. Ele só pensa em si mesmo. Né? E isso é libertinagem, não é liberdade. E o último, né, que é a tirania, que é quando a monarquia se corrompe. E aí o rei começa a agir não por meio do diálogo, não por meio da sabedoria, mas por meio da violência, né, que seria o que nós entendemos por totalitarismo, né, ou por ditadura. Beleza? Beleza. Bom, eu vou parar aqui porque já tá tarde, né? E aí a gente vai ter que hoje, hein? Oi? Foi rápido hoje. Passou rápido.
E aí eu quero dar e com cuidado nessa última parte, né, que é a parte da educação platônica, que é assim, o que de fato é que o Platão quis deixar para a gente como a sua grande contribuição filosófica, né, que é a proposta pedagógica educacional platônica, para a gente entender como esse Estado ele funcionaria para que essas classes elas existissem de maneira organizada. E aí a gente pode, então, fazer isso na próxima aula e a gente já introduz o Aristóteles na próxima aula, provavelmente. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que hoje já deu tranquilo, beleza? Foi de boa hoje, bem tranquilo, suave. Valeu. Esse papo de política é bom. Então, beleza, então. É que o Fred tem que fazer almoço, né? Tem. Isso aí, tá certo, cara. Também tem. Acordei É o 5 horas pra equilíbrio, fazer né? café. O Fred é o artesão da cidade, né? Ele tem que fazer o equilíbrio aí para quem manda. Tem café já também. Beleza, Então, beleza. então. Valeu. Falou. Tchau, tchau.